Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula física. Nós estávamos falando sobre vetores. Vetor é um ente matemático que a física se apossou, que só ficará bem explicado, que só ficará bem definido depois que eu falar três características. Quais são elas? O módulo, o tamanho, o valor, a direção e o sentido do vetor. Toda vez que eu perguntar para você, que eu pedir para você ler um vetor, eu estou querendo que você me fale as três características: módulo, direção e sentido. Nós começamos a responder uma pergunta a respeito da resultante, da soma de vetores, da soma vetorial. Na aula passada, nós vimos três casos bem particulares, porém representam mais de 80% do que será cobrado de vocês. São os três casos particulares da soma de vetores. O primeiro caso é quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Toda vez que os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, a soma se dará pela soma algébrica. Eu vou somar os vetores somando os valores dos vetores. No caso aqui, F1 e F2 são duas forças que têm a mesma direção e mesmo sentido. O resultado, a força resultante, será a soma de F1 com F2. O segundo caso é quando os vetores têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Toda vez que tiver mesma direção e sentidos opostos, a soma se dará pela diferença entre os valores, diferença entre os módulos. Um detalhe: sempre vai ser o maior menos o menor valor, ok? No caso aqui, eu estou somando F1 maior com F2 menor. Como os sentidos são opostos, a soma se dará pela diferença de F1 com F2. Este é o nosso segundo caso. E o terceiro e último caso que nós vimos são quando os vetores são perpendiculares, ortogonais, formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando isso acontecer, a soma se dará pelo teorema de Pitágoras, uma vez que F1, vertical e para cima, e F2, horizontal para a direita, formam entre si um ângulo de 90 graus. E quando formar um ângulo de 90 graus, a soma se dará através do teorema de Pitágoras. Ok? Esses foram os três casos que nós vimos. Só para lembrar, como é que eu vou somar quando os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido? Somando. Como é que eu vou somar quando os vetores tiverem a mesma direção, porém sentidos opostos? Subtraindo. E como é que eu vou somar quando os vetores forem perpendiculares, ortogonais, formarem entre si um ângulo de 90 graus? A soma se dará aplicando o teorema de Pitágoras. Pois bem, estas foram as três primeiras maneiras de responder como é que soma. Leia para mim o vetor A. Aí você falou 6 unidades horizontal e para a direita. Perfeito. Leia para mim o vetor E. Você falou 8 unidades vertical e para cima. Perfeito. O que é importante lembrar aqui? Primeiro, esse U de unidade de medida. Física sempre vai trabalhar com uma unidade de medida. E a segunda coisa importante que eu gostaria de ressaltar, e hoje você vai entender por quê, que aqui está desenhado um papel quadriculado. Qual é a finalidade desse papel quadriculado? É facilitar o desenho. Guarde bem essa palavra, desenho. Você vai ver que o nosso próximo método, a regra do polígono, é uma regra gráfica. É uma regra através de desenho. Nós vamos estar desenhando os vetores. Por isso que o papel quadriculado, que é a quadrícula, vai facilitar demais a aplicação da regra do polígono. Mas o que é essa regra do polígono? Vejamos aqui alguns vetores. Eu tenho 4 vetores, A, B, C e D. E o objetivo é somar esses 4 vetores. Veja você que agora eu não estou somando apenas de 2 em 2 vetores. Eu quero somar de uma vez esses 4 vetores, A, B, C e D. Como proceder essa soma? Através da regra do polígono. Como eu tinha falado, a regra do polígono é uma regra gráfica, desenho. E eu vou literalmente fazer isso. Eu vou desenhar o vetor A, só que agora vem um grande segredo da regra do polígono.
na pontinha, na extremidade do vetor A, eu vou desenhar o vetor B, exatamente igual à figura original. Na pontinha, na extremidade de B, eu vou desenhar o vetor C, exatamente igual à figura original. E, por fim, na pontinha do vetor C, eu desenharei o vetor D. Perceberam que é uma sequência A, B, C, D, um atrás do outro? O desenho tem que ser nessa sequência, um atrás do outro. A pontinha de um, começa o outro, na pontinha de um, começa o outro, e assim sucessivamente. Mas, professor, o que é a resposta? O que é a resultante? E eu costumo falar que é um segmento de reta que une aonde tudo começa, no caso aqui, na origem de A, aonde tudo termina, no caso aqui, na pontinha de B. Então, a resultante é uma reta, um segmento de reta, que vai unir aonde tudo começa com aonde tudo termina. Pronto, gente. Acabou. Esta é a regra do polígono. Mas acabou, professor? Sim. Não tem cálculo? Tem. Mas a regra do polígono é uma regra gráfica. É um desenho. E o desenho está feito, portanto, está satisfeito. Acabou. Esta é a regra do polígono. Como é que pode ser cobrado isso até para poder pedir valores? Vejamos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui 3 vetores: o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu gostaria de fazer algumas operações com esses vetores. E a primeira operação é A mais B. Quanto é que vale o vetor A mais o vetor B? São os mesmos vetores aqui, só mudei a posição de B, mas é a mesma coisa, ok? Como proceder a soma de A com B? Qual é o segredo? Eu desenho o vetor A, observem vocês, exatamente igual ao original, 2 quadradinhos na horizontal, 3 quadradinhos na vertical, com a mesma inclinação, por isso o desenho tem que ser perfeito. Por isso, do papel quadriculado, para facilitar o meu desenho. Na pontinha do vetor A, eu desenho o vetor B, exatamente igual ao original. Muito bem, está estruturado, está armado a regra do polígono. E qual é a resposta? Qual é o resultado? Qual é a resultante? Essa é a resultante. Vocês viram que uniu onde é que tudo começou, na origem de A, com aonde tudo terminou, lá na pontinha, lá na extremidade do vetor B. Esse vetor R é a resposta, é o resultado, é a resultante. Muito bem, esta é a solução gráfica. Mas, professor, qual seria o valor do vetor R? Uma boa pergunta. A direção é inclinada, o sentido é para cima e para a direita. E o valor? Como descobrir? Observem vocês. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos na horizontal. 1, 2, 3 quadradinhos na vertical. E vocês observaram que se formou uma figura conhecida? Um triângulo retângulo. Um dos catetos vale 5, o outro cateto vale 3. E minha pergunta é: qual é o valor da resultante? Para achar o valor da resultante, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa, r ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos. 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Operacionalizei. Resposta: raiz de 34 unidades. Este é o módulo do vetor R, raiz de 34 unidades. A direção, inclinada, e o sentido, para cima e para a direita. Vejamos outro exemplo. Agora eu quero somar, operacionalizar A mais C. Do mesmo jeito, eu desenho A, na pontinha de A eu desenho C, e o vetor resposta, o vetor resultante, é um segmento de reta que une onde tudo começa, na origem de A, com onde tudo termina, na pontinha de C. Eu formei aqui o meu triângulo retângulo, cujo um dos catetos vale 3, o outro vale 1, e eu quero descobrir a hipotenusa, o R. Aplico o teorema de Pitágoras. Percebam vocês que sempre vai cair no teorema de Pitágoras. Resposta: raiz de 10 unidades.
Nosso último exemplo da aula de hoje será a soma agora de 3 vetores, os 3 originais, A, B e C. Eu quero somar A com B com C. Qual é o procedimento? Desenho A exatamente igual ao original. Na pontinha de A, eu desenho B exatamente igual no original. E, finalmente, eu desenho C. Viram que tem uma sequência A, B, C, formou um caminho, tem um segmento de reta atrás do outro? Muito bem. E agora, qual é a resposta? É uma reta, essa vermelha, que une onde tudo começa, na origem de A, com onde tudo termina, na pontinha de C. Muito bem. Como calcular o módulo, o valor? Eu acho que já pegaram a ideia. Eu vou formar aqui o nosso triângulo retângulo. Um dos catetos eu conto 6 quadradinhos, no outro cateto, um quadradinho, aplico o teorema de Pitágoras e a resposta, raiz de 37 unidades. Viram que é extremamente simples o método gráfico, a regra do polígono? O macete é sempre ir desenhando um vetor atrás do outro. Desenhou todos os vetores? Você vai pegar um vetor final que vai unir onde tudo começa com onde tudo termina. E sempre vai formar um triângulo retângulo e você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Muito bem,